Antes do silêncio, uma última voz. Malaquias não grita. Ele confronta com precisão. Não há milagres, visões nem sinais. Apenas palavras afiadas como lâmina. É o fim de uma era. O último livro. O último chamado. Depois dele, o céu ficaria em silêncio por 400 anos. Mas o que ele diz ecoa até hoje. Porque Malaquias não fala com pagãos. Ele fala com religiosos. E sua pergunta queima até agora. Onde está a honra que me devem? Você tem certeza de que está adorando? De verdade? Malaquias profetizou num período delicado. O povo já havia retornado do exílio. O templo havia sido reconstruído. E a vida religiosa estava em andamento. Mas algo essencial estava quebrado. O coração. Eles não estavam mais sob o domínio da Babilônia, mas agora viviam sob o Império Persa. Não havia guerra nem opressão evidente. A rotina havia voltado, e junto com ela, a frieza. O entusiasmo pós-exílio havia se apagado. As promessas de restauração pareciam distantes. E, aos poucos, o povo começou a se acomodar espiritualmente. Malaquias entra em cena nesse contexto morno. Não há referência direta à sua linhagem, nem a grandes visões. Apenas uma missão clara: chamar o povo de volta à autenticidade. Mas Malaquias faz isso com uma abordagem única, um estilo quase de debate. O livro é estruturado em forma de perguntas e respostas. Deus afirma algo, e o povo questiona. Deus responde. É como se Malaquias abrisse um diálogo tenso entre o céu e a terra. E o alvo da crítica? Os sacerdotes. Os líderes, aqueles que deveriam manter viva a chama da adoração, estavam oferecendo restos no altar. O chamado de Malaquias não é para um novo templo, nem para uma revolução política. É um clamor por honra, temor e verdade. É como se Deus dissesse: não quero rituais automáticos, quero um povo que me leve a sério. A missão de Malaquias começa com uma declaração surpreendente. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas o povo responde: em que nos tens amado? Essa resposta revela tudo. Eles não enxergam mais o amor de Deus. Estão tão presos ao desânimo, à rotina, às frustrações que perderam a sensibilidade espiritual. Não conseguem ver o cuidado divino na preservação, na história, na promessa. A partir daí, Malaquias acende um holofote sobre a condição real da fé daquele povo. E o primeiro a ser exposto é o sacerdócio. Os líderes estavam oferecendo animais cegos, mancos, doentes, o que sobrava. E Deus pergunta com ironia: oferece isso ao teu governador, acaso ele te agradará? É o início de uma desconstrução do culto vazio. Malaquias mostra que o problema não era a estrutura, era a intenção. Deus não aceita qualquer coisa. Ele não é um mendigo celestial em busca de migalhas. Ele é o Rei dos Reis. E se não há reverência, não há adoração. Depois o profeta atinge o povo em outra ferida: os casamentos mistos e o divórcio banalizado. Eles estavam unindo-se a mulheres estrangeiras e rejeitando suas esposas com frieza. Deus chama isso de cobrir o altar de lágrimas. A aliança conjugal era quebrada com a mesma facilidade que a aliança espiritual. E então Malaquias faz uma denúncia que atravessa os séculos. Vocês estão roubando a Deus. Como? Retendo dízimos, ofertas, honra, verdade. O início da missão de Malaquias não é espetacular. É cirúrgico. Ele corta onde dói, mas também planta esperança. Porque até no confronto, Deus ainda diz: tornai para mim, e eu tornarei para vós. O ponto de tensão máxima em Malaquias acontece quando o povo começa a questionar abertamente a justiça de Deus. Eles olham ao redor e dizem: os arrogantes são felizes. Os que praticam o mal prosperam. Onde está o Deus do juízo? Essa dúvida não é inocente. Ela revela um coração endurecido. Eles não apenas se afastaram da fé verdadeira, mas começaram a distorcer o caráter de Deus. Justificam sua frieza com base na aparente impunidade dos ímpios. E Deus responde com peso: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
Aqui está o clímax. Deus anuncia que o tempo do juízo virá e ninguém escapará. O mensageiro que virá, João Batista, será o arauto do próprio Senhor. O Messias virá como fogo purificador e sabão dos lavandeiros, para limpar, purificar, restaurar. Não haverá espaço para adoração falsa, nem para líderes corruptos. O foco volta-se para os sacerdotes, que deveriam ensinar e preservar o pacto. Mas haviam se desviado. Usavam a posição para benefício próprio. A justiça era pervertida. A casa de Deus virou rotina e manipulação. Deus denuncia, mas também separa os que o temem. Em meio à massa indiferente, um grupo pequeno se destaca. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e um memorial foi escrito diante dele. Esses não são os perfeitos, são os fiéis. Os que ainda honram, ainda esperam, ainda confiam, mesmo no silêncio. E Deus promete: eles serão meus no dia que eu preparar a minha possessão particular. Aqui, o juízo ganha contornos de redenção. O clímax não é destruição, é separação. Deus distingue quem vive de aparência e quem vive em aliança, quem cultua por interesse e quem cultua por amor. Malaquias conclui esse ápice com um aviso final. Virá o dia ardente como fornalha. Mas também, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Ou seja, a mesma presença que consome também cura. O mesmo Deus que julga também restaura. O clímax de Malaquias não está na intensidade do castigo, mas na promessa de que, mesmo depois de tudo, ainda há esperança para os que escolhem o temor. A reação do povo às palavras de Malaquias é marcada por frieza e autodefesa. Eles não caem em arrependimento profundo como em tempos de Jonas ou Esdras. Em vez disso, contestam. A cada acusação divina, respondem com perguntas cínicas, como se dissessem: prove. Em que te roubamos? Em que te desprezamos? Em que falamos contra ti? É o retrato de uma espiritualidade apática. Gente que cumpre rituais, mas perdeu o senso da presença de Deus. Gente que se acostumou tanto com o altar que já não o respeita mais. Mas em meio à indiferença da maioria, há uma minoria que escuta. Malaquias descreve esse grupo quase como uma cena silenciosa. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Eles não discutem com Deus. Eles se reconhecem. Têm temor, têm reverência, têm memória espiritual. E isso basta para que Deus os veja. Ele os escreve num livro especial, um memorial. Essa diferença de reações é central em Malaquias. O mesmo anúncio provoca desprezo em alguns e temor em outros. O mesmo juízo que ameaça também sela promessas. No fundo, a profecia de Malaquias não espera resposta emocional, espera decisão. E naquele cenário dividido, já se desenha a linha entre religiosidade vazia e fidelidade viva. O desfecho de Malaquias é curto, direto e carregado de peso profético. É como se o livro inteiro se condensasse nos últimos versos, um fecho seco antes de 400 anos de silêncio divino. Mas antes do silêncio, há duas instruções claras. A primeira: lembrai-vos da lei de Moisés. Não como um retorno ao legalismo, mas como um chamado à fidelidade. É a âncora da identidade do povo. Em tempos de confusão espiritual, Deus os convida a voltarem à base, à palavra. É como se dissesse: vocês não precisam de novidade, precisam de aliança viva. A segunda: eis que eu vos envio o profeta Elias. Essa profecia aponta para João Batista, aquele que viria com o mesmo espírito de confrontação, preparando o caminho para o Messias. Malaquias encerra sua mensagem apontando para o futuro, um tempo em que Deus voltaria a falar. Mas até lá, silêncio. O último versículo é ambíguo, como um alerta. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a resposta do povo definiria o que viria a seguir. Malaquias fecha o Antigo Testamento com um suspense espiritual: restauração ou juízo, reconciliação ou ruptura. E então,
Silêncio. 4 séculos sem profeta, sem novas palavras, apenas a espera. Mas o eco da mensagem continuava. Voltem para mim. O desfecho não é um ponto final, é uma vírgula profética. O Deus que falou com Malaquias não terminou sua história, apenas segurou o fôlego antes do maior ato, a chegada de Jesus. A mensagem central de Malaquias é um alerta sutil, mas explosivo. Deus não se impressiona com a religiosidade vazia. Ele não aceita cultos automáticos, palavras decoradas, dízimos por obrigação. O que ele deseja é honra, é um temor verdadeiro, é uma aliança de coração. Malaquias é o espelho que revela quando a fé virou hábito, quando o altar virou palco, quando o sacrifício virou sobra. É um livro que pergunta sem rodeios: você está oferecendo a Deus o melhor? Ou o que sobrou? Porque para Deus, a forma como adoramos revela o quanto realmente o valorizamos. Se damos o resto, é porque nosso coração já está em outro lugar. Mas há mais. Malaquias não fala apenas de denúncia. Fala de retorno. Mesmo diante da frieza, Deus convida: tornai para mim. E promete: eu tornarei para vós. É a lembrança de que ainda há caminho de volta, que a aliança pode ser restaurada, que o culto pode voltar a ser verdadeiro. Malaquias não fecha a Bíblia com condenação. Ele a prepara para a esperança. Ele é a última lâmpada acesa antes da chegada da luz do mundo. A sua mensagem: leve Deus a sério. De verdade. Antes que o silêncio comece, Malaquias não termina com um amém. Termina com um convite disfarçado de aviso. É como se Deus dissesse: vocês têm uma escolha. Agora. Depois dele, o céu se cala por séculos. Nenhum profeta, nenhuma nova revelação. Apenas o eco daquela última frase: lembrem-se, voltem, preparem-se. E esse silêncio não foi ausência. Foi expectativa. Porque enquanto o povo aguardava, a promessa se aproximava. O mensageiro viria. A voz no deserto surgiria. E o Filho de Deus pisaria na história, exatamente como Malaquias havia sinalizado. O profeta do fim não falou de forma grandiosa, mas sua simplicidade cortou fundo. Ele não acendeu fogos, ele acendeu a consciência. Malaquias não é apenas um livro para ser lido. É um espelho para ser encarado. Ele nos obriga a perguntar: minha fé tem forma, mas tem verdade? Minha adoração tem som, mas tem peso? A última voz antes do silêncio ainda fala. E ela nos chama, hoje, à decisão. Entre um ritual frio e uma aliança viva. Entre o costume e o compromisso. Porque o mesmo Deus que encerrou o Antigo Testamento é o Deus que ainda espera o nosso retorno.